A guerra pelas nossas liberdades acabou de atingir um novo patamar. Isso aqui, gente, é inédito. Para o que você está fazendo aí, porque eu tenho certeza de que isso nunca aconteceu. Nem na história do Brasil, nem na história do mundo. Vem comigo aqui entender essa história. Eles estão forçando o Bolsonaro na parede pro Bolsonaro falar. Agora. Indicar claro, Mas vamos lá. claro. Só se elegeram com a ajuda do Bolsonaro. E agora estão botando o Bolsonaro na parede pro Bolsonaro indicar alguém. Que o sistema não quer o Bolsonaro, como nunca quis. E você acha que o sistema quer quem? Eu sei, mas o Bolsonaro é o cara que leva milhões pra rua, tem que combinar com o povo. Tem que combinar com o povo. E o Faria Lima. Com quem? Faria Lima. Mas Faria Lima tá com qualquer um, Então, tá com quem? Pagando bem. Engraçado, vocês caem nas Não é conversas cair, a gente precisa discutir a política aqui. Discutir o quê que você vai discutir? Vamos discutir. Os caras estão botando o Bolsonaro na parede pro Bolsonaro indicar quem eles querem. Tá bom, tudo bem, mas agora... Porque tem que combinar com o povo. Tá bom, o então povo que colocou o Bolsonaro lá, gordão. Pô, a gente acompanhou isso. O Zema colou no Bolsonaro, o Dória colou no Bolsonaro, o Tarcísio ganhou em São Paulo por causa do Bolsonaro. E a turma que quer vai ficar esperando no banco. É o povo que decide. Então pronto. Não é isso, o cara tá preso. Sim. O cara tá... E vai fazer o quê? O cara... Como vai fazer o quê, pô? Você tem um líder, pô. É o líder da direita. Então, mas ele não tem ainda a elegibilidade, ele não tá certo. Vamos aguardar, mas ninguém tá carimbando nada. Só que vocês já estão colocando o cara na parede pra ele indicar alguém. Que eles não querem, eles não podem perder esse público. Eu sei, mas então o Bolsonaro não foi traído. O Bolsonaro agora, nesse momento... não foi. Então pega a lista lá, porra. Pelo Tarcísio. Todos estão. Então tá. Então vocês só estão dando notícia, vocês só estão vendo pela visão da imprensa. Que imprensa? É lógico. E os jantares aí? Tem jantares. Você foi no jantar? Eles também vão no jantar. Sim. Eu não. Não é nervoso. É uma notícia. Não, eu sei que é uma notícia. E eu vou te falar o que eles disseram. Vamos aguardar o Jair. Tá bom. Tá bom. Primeiro turno, todo mundo contra todo mundo. Então com a faca assim no pescoço do Jair, o cara vai ser agora... Todos estão. Acho que todos estão. Todos estão com a faca no Jair, se você for colocar. Até a família, então. Então até o Eduardo, tá? Todo o mundo. povo tá com o Bolsonaro. Pronto, você tá certo disso. Porra, mas ninguém isso. tira Então isso. é isso. Não é, mas é que é Bolsonaro. E o Brasil é dividido. Ou é Lula ou é Bolsonaro. Eu sei não adianta disso. você inventar outra coisa. Tá bom, mas... Então, mas há quanto tempo os caras estão inventando? Terceira via. A terceira via? Um monte foi. Um monte foi. Sim, tem um monte. Porque na eleição, todo mundo cola no Bolsonaro. Porque o povo gosta do Bolsonaro. Como o Lula também tem o cara que o Lula também tem que abençoar. Sim. Porque senão ou é Lula ou é Bolsonaro. Tá assim, é dividido, porra. Mas a gente tá analisando... Parece que vocês estão em outro país. Não, mas não é que tá em outro país. É uma boiada que está passando na Câmara dos Deputados, tá? Uma boiada da impunidade. Queria colocar aqui para vocês uma apuração que eu fiz para o meu blog, continuação do que a gente vem contando para vocês já há algumas semanas aqui, especialmente depois daquele motim do começo do mês. O que o Hugo Mota está fazendo é pagando uma fatura que foi costurada, que foi acordada entre líderes de pelo menos 5 bancadas e Arthur Lira. Aquele acordo que foi feito no gabinete do Lira, do qual não participou de fato o Hugo Mota, mas o acordo foi comunicado ao Hugo Mota. Ele só retomou o comando da casa por causa desse acordo, embora ele diga oficialmente, a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco na linha do tempo, que não tinha acordo nenhum, que ele não participou de acordo nenhum. É verdade, ele não participou, mas ele foi comunicado e só por isso ele conseguiu sentar na cadeira dele, que estava ocupada ali por bolsonaristas da ala mais radical da base de apoio do ex-presidente Bolsonaro. Em relação com a base do senhor está sempre rodando o Rio, o senhor é aqui do Rio. Isso é uma pauta das ruas? O senhor ouve isso, essa demanda? Nossa, a gente quer votar a PEC das prerrogativas, a gente precisa blindar os parlamentares. O senhor ouve isso do eleitor? E o deputado Lindbergh também, eu queria ouvir essa resposta dele. Quero saber... Vamos lá. Essa é uma PEC das prerrogativas do parlamento. Lógico que esse não é um assunto familiar ao eleitor. Quando se votou a mudança da Constituição... da originária de 88, não era uma pauta do eleitor, era uma pauta necessária. Representando a sociedade, uma parcela da sociedade. Como não é do conhecimento do eleitor? Então, por que vai votar? Porque a adultização é uma pauta do eleitor. Dando um exemplo recente. Nós já votamos a semana passada a adultização e votamos a favor. Mas não é tomar lá da cá, vota a adultização, então tá, beleza, vamos votar a prerrogativa? Não é toma lá da cá, não. É a gente lutar pela nossa democracia, que está fragilizada quando um Congresso é chantageado por ministros do STF. Vocês não assumem isso, não querem essa realidade que acontece com o Congresso. Vocês acham normal que um parlamentar seja chantageado por alguns ministros do STF? Isso é normal para vocês numa democracia? Lógico que não. Eu queria fazer uma mesma pergunta para vocês dois, mas com um formato diferente. Mesmo conteúdo, mas formato diferente. Para o líder Sóstenes, eu quero perguntar, é chantagem fazer investigação sobre desvio de emendas parlamentares, deputado?
É chantagem quando a gente quer botar e votar na CCJ, por exemplo, como votei há 2 anos atrás, o limite para não usurpação de competência do Poder Legislativo pelo Poder Judiciário, que é um projeto de lei que estava na CCJ, enquanto está a votação acontecendo, gabinetes de ministros do STF, de alguns, não de todos, de alguns ministros, ligar para os parlamentares que votariam e a gente perder a votação por um voto. Isso é chantagem. Investigar corrupto, nós jamais passaremos a mão em colegas que estejam sendo investigados por isso. Agora, que a chantagem por parte de alguns ministros do STF a parlamentares, e aí vou ser honesto, não é só com parlamentares da direita, é do centro, inclusive da esquerda. A esquerda hoje não entra nessa pauta conosco por uma estratégia política que eu entendo, mas eles já foram perseguidos, eles já criticaram o STF. O próprio Lindenberg, que está aqui ao meu lado, já fez altas críticas, mas agora há um consórcio claro do Executivo, o descondenado, junto com Alexandre de Moraes, e fizeram uma associação. Mas a chantagem existe, sim. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, planeja mandar Bolsonaro cumprir pena no complexo da Papuda, aqui em Brasília, se o ex-presidente for mesmo condenado no chamado inquérito do golpe. Fontes do judiciário próximas a Moraes dizem que só um milagre ou uma grave crise de saúde de Bolsonaro convenceria o ministro a não mandar o ex-presidente para a Papuda. Moraes, aliás, planeja mandar outros possíveis condenados no inquérito do golpe também para o complexo da Papuda. Aliados do ministro brincam que ele pretende criar a ala golpista lá na Papuda. Fala, pessoal. Queria ver com vocês aqui rapidinho uma postagem muito importante do Trump. Eu não vi essa repercussão toda na mídia, na imprensa, nas redes sociais, e é importantíssimo a gente esclarecer aqui, porque vem mais tempestade. Tá? Muito provavelmente vai vir mais tempestade, mais problemas que vão sendo criados por conta desse conluio entre o Lula, o Moraes, o STF, a perseguição, e tudo isso porque querem barrar de aprovar a anistia. Só que o preço está ficando muito alto. A gente vai começar aqui dando uma analisada nesse texto. É um tweet que foi feito pelo presidente Trump. Ele aqui foi traduzido com a ajuda do Google. Deixa eu ver se eu boto ele aqui. Tá bom assim. Como presidente dos Estados Unidos, isso está na Truth Social, tá? Do Trump. Como presidente dos Estados Unidos, enfrentarei os países que atacam nossas incríveis empresas de tecnologia americanas. Primeira pergunta que eu faço para você que está me assistindo aqui. Você acha que o Brasil está tendo um comportamento de afrontar as empresas de tecnologia? Você lembra do Twitter Files Brasil? Você lembra mesmo da Vaza Toga 1 e 2? As ordens secretas do Moraes para bloquear pessoas no Twitter e em outras plataformas durante a eleição de 2022? O relatório do congressista Jim Jordan, presidente da CCJ dos Estados Unidos, de quase 500 páginas, mostrando essas ordens secretas e os e-mails trocados entre o Twitter e o TSE e o STF à época da eleição de 2022? Vamos continuar aqui. Impostos digitais, legislação de serviços digitais e regulamentação de mercados digitais são todos projetados para prejudicar ou discriminar a tecnologia americana. Aí aqui, meus caros, a gente vai... Eu perguntei lá no ChatGPT o que tem com relação a esse tema entre o Executivo e o Legislativo brasileiro. Aí tem lá, em 12 de agosto de 2025, Lula anunciou que o governo elaborou um projeto de lei para regulamentar as redes sociais e as Big Techs. Tá? No ponto seguinte, você tem lá, no segmento foi confirmado que veio do Congresso correria após ouvir diversas empresas do setor. Ponto número 2, projetos de lei em preparação, agosto de 2025. Outro projeto de lei para regulação de internet. Isso daqui, vale lembrar, no momento em que vem depois da excelentíssima, ultra inteligente Janja pedir suporte da China para censurar os conservadores no TikTok. Vocês sabem disso, né? Que não é só também no governo Lula. Existe ministro do STF que fala que é notório que todos admiram o governo chinês. É inacreditável. Mas isso tudo está tendo consequência. Vamos retornar aqui para a carta do Trump. Então, ponto número 1, falamos aqui dos ataques. Né? Todo mundo sabe que isso daí ocorre. Né? As empresas de tecnologia no Brasil são estupradas, em bom português,
já teve X sendo expulso, já teve Telegram sendo expulso, congelamento até da Starlink durante a discussão com o X. Você já teve o WhatsApp que já foi desligado durante algumas horas ou dias. Enfim, é um samba do crioulo doido onde ninguém respeita o marco civil da internet. Inclusive, o marco civil da internet foi alterado, a gente vai chegar lá aqui, porque também é uma espécie de regulamentação, não vindo pelas mãos do Congresso, mas pelas mãos do STF. Eles também escandalosamente dão passe livre às maiores empresas de tecnologia da China. Acabei de falar aqui de TikTok, de cooperação do Lula, né, e da Janja para censurar o Brasil, para importar a censura da China. Isso precisa acabar e acabar agora em caixa alta. Tá? O Marco Civil da Internet, para quem não conseguiu entender ainda, basicamente o STF ele esquentou as ilegalidades que o Alexandre de Moraes fez lá em 2022. Porque em 2022 o Alexandre de Moraes não poderia derrubar os perfis, não poderia ter mandado aquelas ordens secretas, não poderia, por exemplo, violar os 48 horas para que o usuário bloqueado apresentasse a sua defesa. Isso tudo está no Marco Civil da Internet. Mas, com a regulamentação do mês passado, a despeito dos avisos vindo dos Estados Unidos, o STF atropelou o Congresso e regulamentou o artigo 19 do Marco Civil da Internet, a fim de dar poderes a todos os juízes brasileiros. E aí, no caso, essa lei penal é mais benéfica ao Alexandre de Moraes, um criminoso, então ela retroage, a fim de que fosse dado poderes a esses juízes para derrubar as plataformas. Então, se você reclamou do Xandão derrubando 100 a 200 perfis conservadores na eleição de 2022, agora qualquer juiz do Brasil, e se não me engano são 18 mil juízes brasileiros, se eu não estiver equivocado, qualquer um deles poderá fazer a mesma coisa que o Xandão fez em 2022, eles poderão fazer no ano que vem. Conseguem entender que o Trump aqui está defendendo eleições limpas e transparentes, ele está defendendo aqui a liberdade de expressão, ele está mesmo defendendo a liberdade de imprensa, porque se a imprensa utiliza das redes sociais para dar sua notícia, como a Revista Oeste, como o Terça Livre, como a Jovem Pan lá em 2022, ela vai acabar sendo censurada. Voltando aqui para o Trump, com esta verdade, notifico todos os países com impostos, legislação, regras ou regulamentações digitais de que, a menos que essas ações discriminatórias sejam removidas, eu, como presidente dos Estados Unidos, imporei tarifas adicionais substanciais às exportações daqueles países para os Estados Unidos e instituirei restrições à exportação de nossa tecnologia e chips altamente protegidos. Meus caros, eu vou ter que repetir isso daqui. Isso aqui vocês têm que entender. Com esta verdade, porque é verdade, né? Há um privilégio à China em detrimento das empresas americanas. Ninguém convidou o Mark Zuckerberg, ninguém convidou, ou melhor, convidaram ele durante o governo Biden, né? O pessoal ali do Facebook, do Google, etc. Agora, né, convidaram o pessoal da China, porque não dá mais para convidar o Mark Zuckerberg, o pessoal da Google, etc., porque eles estão ali junto com o presidente Trump. Notifico todos os países com impostos. Alô para você aí, Taxad, imposto digital sobre as plataformas. Mesmo Netflix, né? Legislações. Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Hugo Mota que botou a toque de caixa lá o requerimento de urgência para um projeto de lei nesse sentido aqui de regulamentação de internet. Provavelmente sendo pressionado pelo STF, porque o STF atropelou o Congresso, regulamentou o artigo 19, aí agora está botando a faca no pescoço do Hugo Mota para dar andamento nesse projeto aqui, para dizer ao STF, olha, a gente não regulamentou nada, inclusive o Congresso fez a vontade do povo. Foi aprovado através de votação simbólica e retirado em cima da hora, tá, para aprovação desse projeto. Isso ocorreu semana passada na Câmara dos Deputados. Mas é ao menos o requerimento de urgência. Legislação, regras ou regulamentações, que foi o que a gente acabou de ler aqui, como fonte do ChatGPT, do que o Lula está fazendo. Regulamentações de que, ao menos que essas ações discriminatórias sejam removidas, eu, como presidente dos Estados Unidos, imporei tarifas adicionais substanciais às exportações daquele país para os Estados Unidos. Aí é o que eu digo. Não vai adiantar contratar o escritório do Ballard.
Não vai adiantar contratar qualquer advogado que seja nos Estados Unidos. O Navarro, que faz parte do governo Trump, deu risada sobre essa iniciativa da CNI de contratar advogados de peso, vai gastar milhões, não vai adiantar em nada, para tentar retirar a tarifa. O Lula, no mesmo sentido, contratando gente nos Estados Unidos, utilizando dinheiro do bolso do brasileiro, para tentar ver questões que não é só sobre tarifa, né? É principalmente sobre a sanção do Alexandre de Moraes. É inacreditável. Colocou a AGU, tentou botar o Itamaraty na minha bota aqui, enfim, tá um barata voa nesse negócio todo. E eu sei que tem muita grana indo para o bolso de alguém e não é para o seu bolso aí que está me assistindo, cidadão brasileiro. Imporei tarifas adicionais substanciais às exportações daquele país para os Estados Unidos e instituirei restrições à exportação de tecnologia e chips altamente protegidos. Meus caros, isso daqui vem num momento em que os Estados Unidos está simplesmente comprando 10% da Intel. Intel é uma empresa de tecnologia norte-americana, andou muito mal das pernas, mas o governo Trump entendeu que é estratégica, colocou ali, se for somado ali com as isenções e etc., um pouco mais de 11 bilhões de dólares na Intel. E a Intel produz o quê? Produz chips, semicondutores. Vocês lembram durante a pandemia o problema que não foi? Porque os semicondutores, principalmente, vêm de Taiwan, vem alguma coisa da Singapura também, mas principalmente Taiwan. E durante a pandemia, com os problemas de logística, os chips tinham dificuldades até para alimentar. Estava ocorrendo uma falta de abastecimento de chips para a empresa automobilística norte-americana, porque, acredite, no seu carro também vai chip. E, inclusive, isso foi matéria do Mike Benz semana passada, falando que o governo Biden garantiu acesso prioritário a esses chips, né, para as urnas eletrônicas brasileiras. Olha só, né? Que conduta de bom coração do pessoal lá do Biden. Garantiu chips preferenciais para o envio ao Brasil para abastecer as urnas eletrônicas brasileiras. Olha, caramba! Os caras são realmente preocupados com a nossa democracia. Pois bem, e aí eu fiz uma rápida pesquisa aqui no ChatGPT e comecei a perguntar aqui aonde é que vai chip. Em quais produtos a gente utiliza chip? Eu perguntei lá para o ChatGPT, né? Quais produtos hoje tem dentre seus componentes semicondutores? Digo, carros, eletrodomésticos, materiais industriais, maquinários agrícolas, quais? Aí manda aqui, excelente pergunta. Semicondutores hoje são praticamente a espinha dorsal da economia moderna e estão presentes em muito mais do que a maioria das pessoas imagina. Vou detalhar por setor. Automotivo. Carro de passeio, caminhão. Você tem carro, você tem caminhão, tá? Leva chip. Se não tiver chip, você não tem como produzi-los. O airbag do seu carro também vai chip. Freio ABS, controle de estabilidade, sensor de proximidade, câmeras, sistema de entretenimento, carros elétricos e híbridos. Opa, você tem um BYD aí no Brasil? O teu carro também leva chip. Baterias, etc. Mas não para por aí não. Carregadores. Você tem bateria em casa aí de celular, você tem carregador de celular, carregador, isso tudo leva chip, tá? Você imagina a confusão que não vai ter se o Trump embargar que esses produtos venham ao Brasil. Tudo isso, vale lembrar, porque estão ensaboando aí com relação à anistia. Se aprovar a anistia, esse cenário aqui muda da água para o vinho. Eu posso garantir para vocês. Eletrodomésticos e eletrônicos, leva chip? O que leva? Teu celular? Leva chip. Você tem computador? Tem chip. Tablet, geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, forno, aparelho de ar-condicionado. Você já imaginou? Você aí, amigão do Rio de Janeiro, vai chegar o verão, não tem chip, não tem aparelho de ar-condicionado? Aspiradores inteligentes, robôs domésticos, na indústria, máquinas CNC, nem sei, robôs industriais, linhas de produção automatizada, fontes de energia, geradores, sistemas de energia renovável, mas o que ali? Agricultura, tratores, colheitadeiras modernos, drones agrícolas, aeroespacial e defesa. Alô, Forças Armadas, aviões comerciais, satélites, você usa GPS? Waze, Google Maps, defesa, radares, sistemas de guiagem, ou seja, meus caros, praticamente hoje, na nossa vida, tudo leva chip. Os Estados Unidos está basicamente aqui falando que pode ocorrer um embargo caso o Brasil vá por esse caminho de regulamentação de Big Tech, imposto digital, ataque às companhias de rede social.
Vocês estão entendendo o tamanho do problema que a gente está se metendo? E não vai adiantar culpar Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Vai ter que ser muito criativo para conseguir falar que isso aqui é culpa de Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Olha a responsabilidade que vocês, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, têm nas mãos. Isso aqui não depende tanto de Lula, não. Que ele vai mandar o projeto aqui para o Congresso. O STF já atropelou, já chutou o balde. Era para salvar o Xandão, né? Estava muito patente a ilegalidade, o crime que ele cometeu, o abuso de 2022, bloqueando perfis nas redes sociais, indo contra o Marco Civil da Internet. Aí vocês mudaram o Marco Civil da Internet aí, legislaram, atropelaram o Congresso. E vocês estão achando que vai ficar tudo isso assim. Quem me segue em rede social sabe que eu falo há muito tempo sobre a conduta e a visão que o Trump teria nessa guerra toda. É a guerra que eu digo quando eu falo expulsar o X, travar Telegram, travar o WhatsApp, congelar contas da Starlink. E, mais uma vez, o recado do J.D. Vance lá em Berlim, começo desse ano. Ou, J.D. Vance falou, ou nós compartilhamos dos mesmos valores de liberdade, ou eu vou estar do seu lado por quê? O que é que foi a Segunda Guerra Mundial? Foi o mundo livre indo contra a tirania nazista, fascinazista, né? Depois veio a tirania comunista, mas é outra história. Então, nós temos que ter responsabilidade. Quando a gente fala que o Brasil está próximo da Venezuela, que está cooperando com Hamas, com o Irã, etc., isso não é algo da boca para fora, isso tem consequência, meu Deus do céu. Está difícil de entender. Então você aí do setor automotivo, você da CNI, você do agro, do setor de pesca, de aço, de madeira, da Embraer Defesa, não gaste o seu tempo contratando lobista, por melhor que ele seja, e esse trabalho é um trabalho regular aqui nos Estados Unidos, para tentar fazer convencimento junto à administração Trump. Isso não ocorrerá, porque o próprio presidente, que manda nos caras, nos seus subordinados, que isso daí é o melhor que vocês vão ter acesso, o próprio presidente está falando que ele vai colocar tarifas, que ele vai colocar embargos, e ele comprou 10% da Intel agora. Eu tenho dito para as pessoas mais próximas, a gente tem que acompanhar de perto a pegada econômica do governo Trump. A gente tem que ver de perto o que o J.D. Vance tem falado sobre pós-liberalismo. Porque a questão aqui é a definição do que é estratégico. Porque a gente não pode ser também anarcocapitalista e falar que vai privatizar tudo. Existe um Estado mínimo, existe um porquê das coisas existirem. É claro que a Hemobras tem que ser privatizada. Mas há um debate a ser feito. Porque senão, se você for vender tudo, e aí? E se a China comprar tudo? Você vai comer na mão da estatal chinesa, do governo chinês? Ou se o George Soros, que tem uma visão onde o mundo tem que ser sem fronteiras, onde as pessoas têm que aprender ideologia de gênero na escola, onde você tem que ter show de travesti para as suas crianças, onde todo filme tem que ter uma conduta diferente daquela da família tradicional. O sistema democrático existe por um motivo. As pessoas se agrupam e vivem em sociedade em harmonia por um motivo. Elas prezam por aquela cultura, por aquela linguagem, compartilham os mesmos valores, ficam felizes com as mesmas causas. Isso faz elas interagirem, terem empatia entre si e formam um Estado nacional com povo, território e soberania. Não é soberania para censurar quem é de direita, é soberania para defender o interesse da maioria da democracia. A democracia existe para garantir uma limitação do poder do Estado, para que ele não pote o policial federal dentro da sua casa. Existe uma esfera de inviolabilidade, para que ele não mande, sem qualquer motivo, senhorinhas para a cadeia sendo tratadas como terroristas. Para isso que existe a lei para ser seguida. A partir do momento que a democracia não garante mais um limite ao poder estatal e ela não garante mais as liberdades, já não pode se falar mais em democracia, você está numa ditadura. E não foi por acaso, eu acabei de descrever cenas do Brasil recente.
Só que isso vai piorar, meu Deus do céu. Eduardo, mas nosso principal parceiro comercial é a China. O segundo maior parceiro comercial é os Estados Unidos. E os americanos têm mais de 250 bilhões de investimentos no Brasil. É o número 1. Se você somar o número 2, 3, 4 e 5, que é China, França, não sei se Holanda está ali no meio, etc. Se você somar todos esses outros investidores, não dá os Estados Unidos. Você imagina só o Brasil tomando tarifaço, tomando sanção Magnitsky nas suas mais altas autoridades. Aí vai aumentar a tarifa. Tenho dito, continuando nessa pegada, vamos ter saudades das tarifas de 50%, da tarifa morais de 50%. E agora colocando embargos em semicondutores, não haverá forças armadas, você não vai poder comprar sequer um ar-condicionado, a produção de carros vai ter que ser algo totalmente inferior, talvez analógico. Estou pensando no mais radical dos cenários. E a gente vai entrar num processo igual de Cuba. Porque a continuar dessa maneira, a gente vai se fechar para o mundo. E aí, daqui a 10 anos, em 2035, só haverá carros modelo 2025, que é o que ocorre em Cuba hoje. O carro mais moderno de Cuba é dos anos 50, talvez dos anos 60. Isso tudo por quê? Querem afrontar o dólar americano, querem bater de frente com Big Techs. Olha lá, ó. Amazon, Google, Apple, Microsoft, Visa, Master, Dell, Intel, entre outros, conselho com 81 gigantes da tecnologia enviam carta a Trump contra o STF e o governo Lula. Entendam o seguinte, meus caros. Eu estou aqui na terra da liberdade. Eu dou meu jeito. Aqui, quem tem disposição, se lavar prato, consegue ter um local para viver dignamente. Aqui eu consigo escolher a escola para matricular o meu filho. Aqui eu consigo ir na padaria sabendo que eu não vou tomar uma bala na cabeça por alguém que vai passar de repente ali e roubar meu celular. Aqui é a terra da liberdade, da dignidade, onde existe uma grande classe média. Outro dia eu estava fazendo um comparativo. Um amigo meu aqui, vizinho, ele falou que ele viu uma oferta de HB20 no Brasil por R$120 mil. Eu falei, como é que é? Um Hyundai HB20, R$120 mil. Para começar, que aqui é o seguinte, você vai ter difícil de ver um carro desse porte, ao menos aqui onde eu moro no Texas. Porque normalmente o Toyota Corolla, ou por vezes até um sedã, que é um carro de executivo no Brasil, aqui é o carro do universitário. E eu vou explicar para vocês. Primeiro eu me certifiquei, eu entrei, tá, num classificado de carros do Brasil, e um pelo outro, tinham vários HB20s ali, quase 100 mil, uns ultrapassavam 100 mil reais, eu coloquei 100 mil reais. Aí eu comecei a fazer as contas. Uma pessoa que ganha salário mínimo no Brasil, para comprar esse carro de 100 mil reais, ela gastava pouco mais não, acho que eram 67 meses, alguma coisa assim. Se ela ficar sem comer, sem beber, sem comprar vestuário, sem pagar aluguel, nada. 67 meses. Aí eu peguei mais ou menos uma média do que seria um salário mínimo aqui nos Estados Unidos, tá? Porque aqui nem todos os estados têm salário mínimo. É igual a Suíça. Não tem salário mínimo. Mas eu peguei um pelo outro aqui, tracei um salário mínimo digno aqui, numa média dos estados norte-americanos, dá uma variada boa, e botei, se esse cara aqui nos Estados Unidos trabalhar esses mesmos 67 meses, quanto de dinheiro que ele levanta? Ele vai levantar mais de 150 mil dólares. Com 150 mil dólares, meus caros. Cara, não, eu vou fazer isso. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui agora. Google. Google não, deixa eu botar aqui o ChatGPT. ChatGPT. ChatGPT, web. Vamos lá. Quais carros eu posso comprar nos Estados Unidos? Eu estou dando de lambuja, tá? Porque eu acho que a conta, se eu não estiver equivocado aqui de cabeça, deu 170 mil dólares, tá? Quais carros eu posso comprar nos Estados Unidos gastando USD 150 mil?
Vou botar aqui para vocês agora. Vamos pensar, dar uma resposta melhor e tal. Vamos lá, compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Cadê ChatGPT? ChatGPT. Din PF. Ué, tá aqui. Tá demorando, ainda tá ali na... Ainda tá ali pensando no ChatGPT. Considerando sugestões de carro, não é possível que eu demorar tanto. E eu já vou abrir uma outra aba aqui, porque vai dar carro, eu sei que vai dar carro que os brasileiros não conhecem, né? Que aqui tem muito mais marca que no Brasil. É liberdade de mercado, gente. Liberdade de mercado eu sei que é novidade para o brasileiro, mas o que ocorre aqui nos Estados Unidos? Às vezes no Brasil, enquanto vai pesquisando ali, no Brasil, a gente fica assustado quando vê um venezuelano ou cubano que entra numa vendinha ou no mercado e quase chora porque ele vê ali cachos e cachos de banana, biscoito, pacotes de feijão, variedades na marca de arroz. E aí a gente olha para aquela situação e dá risada, né? Pô, cara, que isso, cara? Pô, risada não, né? Mas você fica muito perplexo porque é algo rotineiro para nós, brasileiros. Para um venezuelano, para um cubano que passa fome, países que têm estatística de emagrecimento populacional. Sério, as pessoas se emocionam. Eu vi uma vez, acho que foi a Zoe Martinez, vereadora de São Paulo agora, né, ex-Jovem Pan, e ela compartilhando um desses vídeos. Só que aí você vem aqui para os Estados Unidos, o pessoal fica quase na mesma situação, né? O olho fica brilhando quando entra numa CVS, numa Walgreens, num Walmart, porque tem tanta variedade, tantos outros produtos. Você vai numa Target, no Walmart, tem uma parte ali que é só de suplemento, outra parte é só de panela, outra parte o cara vai e compra qualquer coisa de alimento para sua casa. Com carro é a mesma coisa. Você vai andando na rua, você para o carro no shopping. O que tem de picape, SUV, Audi, Mazda, BMW, Mercedes, totalmente acessível. Isso é carro de classe média aqui. E no Brasil é uma coisa de alto luxo. Querem ver só? Olha lá. ChatGPT concluiu aqui, ó, com 150 mil. Esportivo duas portas. Porsche 911 Carrera. Porsche 911 Carrera. Vamos ver. Você aí no Brasil. Deixa eu ver aqui. Google, imagens. Pô, dá imagem bonita. Aí, ó. Agora deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. Tem que fechar aqui essa aqui primeiro. Compartilhar a tela. Ué, ainda tá a tela ali? Parar a tela, pronto. Compartilhar tela. Aí ele vai me dar a opção aqui, ó. Bem, você no Brasil trabalhou 67 meses, comprou um HB20. Nos Estados Unidos, você vai comprar esse Porsche aqui. E aí? O que você acha que vale mais, o HB20 ou o Porsche? A diferença entre o HB20 e o Porsche é o que o governo mete a mão em você. É o chamado custo Brasil, porque você tem que pagar mais caro nos produtos que vão se perdendo durante a estrada, que é esburacada, ou no pedágio alto. Tá? Seção de luxo, Mercedes-Benz. Mercedes-Benz S-Class, S500, S580. Valor dela em torno de 120, 130 mil dólares. Então dá para você comprar a sua Mercedes e ainda sobra dinheiro para você pagar o seguro, tá? Que aqui é obrigatório. Então tá. Você poderia andar com o HB20 nos Estados Unidos, quer dizer, no Brasil, ou estar com essa Mercedes aqui nos Estados Unidos. Vira e mexe para mim, o Instagram fica me sugerindo gente que tem trabalho... essa daí já nem tem, já que já foi vendida. Gente que tem trabalho... Essa aí tá vendida, tá? Tem que ter outra, tem que correr atrás de outra. Mas enfim, gente que tem trabalho às vezes comum, o cara se tornou especialista em fazer calçada. Você vai ver a garagem do cara,
Tem 4 carros desses. Então entenda o seguinte: o brasileiro, ele é violentado a todo momento. Se não for até metade do ano, perto da metade do ano, ele trabalha só para pagar imposto. Só que essa situação vai piorar se não entender que o problema da censura é um problema de todos. Ou nós compartilhamos os mesmos valores com os americanos, terra da liberdade, ou a gente vai se fechar, vai tomar embargo, vai aumentar a tarifa e não vai adiantar você contratar. O Albert Einstein vai ressuscitar, fazer com que ele ressuscite e mandar ele lá para desenrolar com o governo Trump. Porque o próprio Trump está dando o recado. Deus queira, tá? Deus queira. Davi Alcolumbre, Hugo Mota, os nossos deputados e nossos senadores tenham consciência disso daqui. Todos os pontos aqui que o Trump elencou, o Brasil está inserido. Regulamentação, imposto, ataque, discriminação das empresas americanas, né? Privilégio para as chinesas. Está tudo aqui. Está assim, literalmente, vencido todos esses pontos. Se o Brasil não começar a se preocupar com a pauta das liberdades, e aí não é uma ameaça minha, eu estou lendo, está aqui na minha frente, gente, por favor. Eu sei que a imprensa vai falar, Eduardo Bolsonaro ataca Davi Alcolumbre e Hugo Mota, mas eu estou fazendo um alerta a eles porque eles comandam a pauta das casas, do Senado e da Câmara, respectivamente. Se continuarem colocando adiante isso daqui, ao invés dos senhores aceitarem meu convite para ir à Casa Branca e serem como salvadores da pátria numa redução de tarifa, vocês serão responsáveis por colocar o país no buraco. E esse buraco não vai ser simples de sair. Esse buraco pode ser o início de algo muito pior. Se a gente virar uma Venezuela ou se a gente virar uma Cuba. Cuba está desde 1959 naquela situação. E a Venezuela agora está recebendo a visita de destroyers, F-35 e navios submarinos nucleares. Eduardo, você está ameaçando. Onde está a soberania brasileira? Vocês realmente acham que haverá democracia com candidatos apenas aqui, como candidatos à presidência, apenas o que o Alexandre de Moraes permitir? Vocês acham mesmo que pessoas, eu não vou falar os nomes aqui para evitar polêmica, mas que grandes pessoas da direita vão conseguir se candidatar, ser eleitos e assumir o mandato de senador, caso a configuração tenha sido dada de forma a construir uma maioria de senadores de direita? Vocês não podem ser tão ingênuos assim. Eu sei que vocês não são. Então, o que fica aqui não é uma ameaça, é um alerta para que Deus ilumine a cabeça dos líderes brasileiros e que você passe adiante essa mensagem, para que entenda a gravidade daquilo que a gente está falando. Isso aqui não é só mais um vídeo. Isso aqui pode ser o vídeo que vai dividir águas no Brasil. Para o Brasil endireitar para a liberdade ou o Brasil naufragar e virar uma nova Venezuela. Eduardo deixará PL para disputar a presidência se Tarcísio for para o partido. Valdemar afirmou que Tarcísio disse a ele e a outros governadores que se decidir disputar a presidência vai se filiar ao PL. A declaração foi mal recebida pelo Eduardo e seu grupo, que enxerga o movimento de Tarcísio e de Valdemar uma maneira de tentar eliminar Bolsonaro da política e angariar o seu capital político. Paulo Figueiredo relatou à coluna que o deputado tem 90% de chance de sair do PL. Essa chance aumenta se Tarcísio for para o PL. Caso isso ocorra, Eduardo deixará o partido e irá para outra legenda, para ser candidato à presidência por outro partido. Só para esculhambar. Esse aí também está o pau da barraca também. E acho que Eduardo está certo. O Valdemar ainda mandou essa. Bolsonaro decidirá apoiar a presidência após julgamento. Até já sabe, já. É mesmo, Valdemar? Quem que te disse isso, hein? Foi o Bolsonaro que disse isso, foi? A Yara muito bem destaca. Não tem como provar que Bolsonaro falou isso. Gente, quem que disse que Bolsonaro falou isso?
Eu tenho que acreditar no Valdemar agora? Valdemar agora é o porta-voz de Bolsonaro. Isso aqui é pra mostrar pra vocês que vai... Gente, Bolsonaro nem começou o julgamento. Imagine o que vai acontecer nos próximos meses se Bolsonaro ficar incomunicável, que essa é a tendência hoje. Imagina a quantidade de porta-vozes que vão aparecer. Aí ela disse, se Bolsonaro não pode falar, só confio naquilo que os filhos trouxeram de informações. Pois é. Eu tô nesse ponto aí também, Yara. Olha mais uma vez essa narrativa. A única salvação. Ó, Bolsonaro. Se tu quiser, Bolsonaro, um dia ainda ver o sol, Bolsonaro. Tem que apoiar o Tarcísio, Bolsonaro. Ó, senão tu vai ser preso, Bolsonaro. Vai preso pra sempre, Bolsonaro. Valdemar o Tarcísio como única salvação para Bolsonaro. Enfim, né? Ele seria o único. A única salvação. Valdemar tem concordado com a tese de que, com Bolsonaro inelegível, Tarcísio seria hoje o único nome da direita com condições de ganhar de Lula em 26 e dar o indulto a Bolsonaro. É. Tá bom. E as vítimas do 8 de janeiro? Será que ele vai dar também? Vai? Pois bem, vamos falar agora dos filhos de Bolsonaro. Anteontem, quando saiu a pesquisa, o Eduardo comentou e o Carlos reforçou. Estranho. Antes as pesquisas do Instituto Paraná tinham meu nome, mas agora rodou, mesmo sem nenhum fato novo para isso. De qualquer maneira, Bolsonaro venceria o atual ocupante da cadeira presidencial no primeiro e segundo turno. Curioso, né, gente? O nome do Eduardo estava e agora não está mais. Aí não está mais. Não ter Eduardo Bolsonaro na pesquisa é método de quem está pagando ou tabelando com o sistema. O resto não precisa falar. Aí, como eu falei na introdução, Duda Lima e Murilo Hidalgo, porque quem paga é o Duda Lima e quem faz a pesquisa do jeitinho que precisa ser feita é o Murilo Hidalgo, foram correr na Bela Megali para falar, né? O motivo da ausência de Eduardo Bolsonaro nas pesquisas presidenciais do PL. Envolvidos no levantamento, Duda Lima e Murilo Hidalgo, relataram à coluna que a escolha dos nomes testados é feita por Bolsonaro. Eles afirmam que é ódio para Bolsonaro. E aí? Foi Bolsonaro, gente, que mandou. Não botou o nome do Eduardo. Confiou no Duda Lima. Confiou no Murilo Hidalgo. Vai ser assim. Só sentir o drama. Todo mundo agora fala em nome de Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro disse que aliados querem tomar o lugar de seu pai e entrar em campo dando ordens. Eduardo criticou a falta de apoio de políticos de direita a seu pai, né? Isso numa postagem no Twitter. A declaração de Eduardo ocorreu após cotados da direita disputar o Planalto e intensificarem movimentos para a corrida eleitoral de 26. A postagem é essa aqui, ó. A postagem até curta. Se eu fosse virar piloto, eu buscaria conselhos com o Nelson Piquet. Se eu fosse entrar no ramo do cinema, desejaria dicas de Mel Gibson. Para fabricar carros, procuraria ouvir os engenheiros da Ferrari. Agora, na política brasileira, os craques querem entrar em campo dando ordens em Bolsonaro. Talvez seja porque não querem ouvir o que Bolsonaro tem a dizer, mas sim apenas tomar o lugar dele. Eu também acho, Eduardo. Depois o Eduardo volta ontem. Há uma curiosidade no ar. Quanto mais próximo do julgamento do meu pai, mais pessoas têm falado sobre substituí-lo na corrida presidencial. E de maneira descarada, essas mesmas pessoas ainda dizem que é para o bem de Bolsonaro, porque o apoiam. Se houver necessidade de substituir Bolsonaro, isso não será feito pela força nem com base em chantagem. Aquilo que já deixei claro, que não me submeto a chantagens. Qualquer decisão política será tomada por nós. E ele colocou ali uma foto, creio que ele está falando assim, nossa família vai decidir. Não adianta vir com um papo de única salvação, porque não iremos nos submeter. Única salvação. Eu já estou meio que arrumando o Atlas. Deixa eu te mostrar um negocinho. Prints. Deixa eu te mostrar um negocinho. Assim. Esse abuso democrático. Será que tá aqui dentro?
Não, tem que começar com... É do Pele? Deixa eu ver. Também não é esse. Ataques contra o bolsonarismo? Também não é esse. Eita, onde foi que eu botei? Centrão. Acho que é esse. Pronto. Mas é que eu vou ter que abrir outro arquivo aqui. Eu não botei nesse. É esse junto com o outro. Pronto. Aqui, deixar assim. Agora você pode ver. Ó. Bolsonaro só tem uma chance e ela passa pela união da direita. A única chance. Bolsonaro tem que escolher alguém, né? A bala de prata é a vitória de um aliado capaz de conceder o indulto presidencial diante da iminente condenação. Essa não é a primeira matéria, mas do dia 1º de agosto publicou. Quem publicou essa matéria foi o Sérgio De Nicoli, que eu acho que vai estar... Onde é que eu botei isso? Prisão de Bolsonaro, motim... Será que eu botei aqui? Direita versus esquerda? Botei, ó. O Sérgio De Nicoli é do cara da AP Exata, que, curiosamente, a AP Exata fazia parte da campanha do prefeito. Quem era o marqueteiro do prefeito, né? O chefão da campanha do prefeito? Duda Lima. Duda Lima, né? Então você vê que é a mesma coisa que o Valdemar disse. O Valdemar comprou até do Duda Lima. Duda Lima virou dono do Valdemar hoje em dia, né? Então você entende. Mas vamos voltar aqui porque Eduardo disse. Aí você vai juntando os bloquinhos. Não há ganho estratégico em fazer esse anúncio agora, a poucos dias do seu injusto julgamento. Então me pergunto, para que a pressa? Só uma resposta lógica. O julgamento é a faca no pescoço de Bolsonaro. É o meio de pressão eficaz para forçar Bolsonaro a tomar uma decisão da qual não possa voltar atrás. Quem compactua com essa nojeira pode repetir 1000 vezes que é pró-Bolsonaro, mas não será percebido como apoiador e muito menos como merecedor dos votos bolsonaristas. São com atitudes, não com palavras, que mostramos quem somos. Antes de mais nada, caminhar com Bolsonaro significa ter princípios, coerência e valores. Aviso desde já, para depois não virem com ladainha de que eu tô desunindo a direita, tô sendo radical, na base da chantagem vocês não irão levar nada. Aí eu pergunto para vocês, será que a tal união da direita não é exatamente o caminho que leva à destruição de Bolsonaro? Será, gente, que a divisão da direita não era o caminho para salvar a direita? As pessoas que estavam dividindo a direita meio que estavam, né, jogando para longe os democratas. Pois é, né? Quem dividia a direita, no final do dia, tava pensando no Jair. Agora até o Eduardo tá dividindo a direita. Esse papo de dividir a direita é o papo mais furado da história. Só quem fala isso é quem tá fazendo algo errado. Tu já viu alguém falar assim, Bolsonaro, pare de dividir a direita, Bolsonaro? Tu já viu alguém falar? Tu já viu? Gente, toda vez que alguém abre a boca falar, pare de dividir a direita, mãe de união, inimigo, meu amigo, é alguém que foi pego com a boca na botija. É sempre assim. É sempre assim. E essa? E essa aqui? É pouca chantagem? PL tem novas opções para Carlos Bolsonaro disputar o Senado após impasse em Santa Catarina. Saiba onde. Se Bolsonaro falar que o candidato dele é um governo democrático, é palavra na pedra, é imutável. É os 10 mandamentos. Ai de quem não seguir. Agora, quando o Bolsonaro fala que Carlos vai ser candidato por Santa Catarina, aí tem passe. Aí o Carlos fala, nem passe, rapaz, vocês estão brincando demais com a alma do meu pai. E a covardia que vocês estão fazendo com ele, não tem passe algum. Se continuarem, colocarei tudo na mesa, não adianta me intimidar. Valdemar e Duda Lima estão demais, viu? Eita, esses dois estão voando. Não há nada escondido. Muitos, por não viverem, só têm dificuldade de entender. E isso é legítimo, mas tenho certeza que, ao ler muitos comentários, minha função vai sendo exercida. Depois fica, por que você não fala logo, Carlos? Desmascara logo tudo. Porque não, política meio que é isso no final do dia, né? Você tem que dar ainda, ver se os caras botam a mão na consciência. E no final do dia também tem que ter um partido, né? No final do dia também tem que ter um partido, né? Cadê o partido? Que partido que vai usar?
Aí o Carlos fala, né? Aqui quando fala no final, né? É legítimo, desculpa, no parte verde, ó. Não há nada escondido. Muitos, por não viverem isso, eu tenho dificuldade de entender. Algumas pessoas, eu realmente acho que tem dificuldade de entender o que se passa no Brasil. Outras são safadas mesmo. Como, por exemplo, aqui, esse perfil. Perfil de engajamento, dá uns 100 mil seguidores. Liberal, meu. Nunca vou perdoar Bolsonaro. Ele teve a oportunidade de colocar Sérgio Moro no Supremo e não aproveitou isso. Sérgio Moro no Supremo. Aí o Sérgio comenta: é com gente assim que querem que os bolsonaristas se unam? Que emprega a união da direita e quer que só os bolsonaristas cedam espaço, podem tomar no meio, né, do olho do orifício corrugado. O candidato é Bolsonaro. Ponto. Eu só voto no Bolsonaro, o resto é centrão. A gente tá em 2025. Essa pessoa fala isso de safadeza. Ela sabe muito bem o que acontece. Não é um bocó de rede social. Mas tem gente que até hoje não consegue compreender como o Sérgio Moro criou, não sozinho, porque tem diversas pessoas que criaram, mas um dos personagens mais importantes em criar a perseguição que vocês sentem na pele é Sérgio Moro. As pessoas não conseguem compreender isso. A equipe da PF que tava tocando em queda das fake news lá atrás, que hoje em dia se fala muito no Fábio Shor, mas a turma lá de trás foram as pessoas que o Moro levou para Brasília. E que o Deltan Dallagnol sequer abre a boca, como ele também não abre a boca para falar da transparência internacional, como o Deltan Dallagnol não abre a boca para falar do escândalo das Americanas, logo o Deltan que combate a corrupção, né, gente? E não adianta falar porque as pessoas estão presas nesse papo da união da direita até hoje e não conseguem enxergar o óbvio. Mas eu sinto que alguns de vocês olham para essa situação e aí começam a se questionar, tipo assim, cara, então era mais ou menos por isso que aquele doido lá do bigode, o Oreudo, é por isso que o Oreudo falava, qual a direita que vocês querem construir? Precisamos delimitar, deixar as coisas um pouco mais claras, para dificultar, né, as pessoas colarem. Ter um projeto um pouco mais claro, porque enquanto a direita for só e apenas ser antipetista, qualquer uma de direita, até o Alckmin era antipetista, onde o Alckmin está hoje? Olha pra isso aqui. Que pessoa amarga e triste, hein? Bolsonaro será preso ainda essa, não sei lá, semana, o que tá falando. Ele vai ou não. Feliz da vida. Esse maluco ia ser preso. Bolsonaro arrumou um emprego pra ele no Banco Mundial pra ele não ser preso. Depois arrumou um emprego pro irmão dele no OEA, pra ficar com ele. E agora o cara tá torcendo pela prisão de Bolsonaro. Lá atrás, eu lembro, em 2021, esse maluco fez uma postagem tipo um foguete no formato de órgão masculino. E aí eu falei na época algumas coisas. Não, tá na direita. Você quer saber mais do que o ex-ministro grande? Patati patatá. Onde tá agora, né? Vamos aqui ouvir um momento de ontem. O Emílio, que não é político, não é nada, não deve nada a Bolsonaro. O Emílio resolveu comentar. A Tsu colocou um vídeo de 6 minutos e aí tem uns embates. O Zuckerman fala umas coisas, o Emílio rebate, depois o Morgado fala, o Emílio rebate de novo. E depois o Eric pegou o vídeo da Tsuki e recortou pra ficar meio que só as falas do Emílio. Eu vou dar play no do Eric, porque o vídeo completo do Emílio são 6 minutos e meio. Eu mando os dois. A versão só com as falas do Emílio e o completo. O completo até melhor. Manda lá no Telegram, tu consegue ouvir na íntegra. Mas para nosso critério, a fala do Emílio já é mais do que o suficiente. Vamos ouvir aqui, ouvir o velho Emílio. O Bolsonaro é que ele vai abençoar. Eles estão forçando o Bolsonaro na parede para o Bolsonaro falar. Agora, claro. Só se elegeram com a ajuda do Bolsonaro. E agora estão botando o Bolsonaro na parede para o Bolsonaro indicar alguém. É que o sistema não quer o Bolsonaro, como nunca quis. Eu sei, mas o Bolsonaro é o cara que leva milhões para rua, tem que combinar com o povo. Tem que combinar com o povo. E o Faria Lima. Faria Lima tá com qualquer um. Então, tá com quem? Pagando bem. Engraçado.
desgraçado, vocês caem nas conversas. A gente precisa discutir a política aqui. Discutir o quê que você vai discutir? Vamos discutir. Os caras estão botando o Bolsonaro na parede pro Bolsonaro indicar quem eles querem. Tá bom, mas isso. tudo bem. Mas agora Porque tem que combinar com o povo. Tá bom, o então povo você que vai colocou fazer. o Bolsonaro Tá bom, lá, vamos gordão. ver Pô, a o que gente você- acompanhou isso. Mas não são Zema e o Ratinho Zema que colou você no vai- Bolsonaro. O Dória então ele colou no vai ficar Bolsonaro. esperando no banquinho O Tarcísio ganhou em São Paulo por causa do Isso aí, Bolsonaro. e a turma que quer vai ficar esperando no banco. É o povo que decide. Então pronto. Não é isso. O cara tá sendo, o cara tá preso. Tá? Sim. O cara tá. Vai fazer o quê? O cara. Como vai fazer o quê? Se o cara tá tem um preso, vai líder, fazer o quê? É o líder da direita. Então- Ok, mas ele não tem ainda a legitimidade, ele não Vamos tá aguardar, certo. mas ninguém tá carimbando nada. Só que vocês já estão colocando o cara na parede Não, a gente pra tá- ele quem indicar tá alguém. colocando, Eles não querem, eles não podem Se perder não esse tinha- público. Eu sei, mas então o ninguém tá Bolsonaro, colocando ninguém na Bolsonaro não foi traído. O Bolsonaro Agora, nesse momento... Ah, não, não foi. Então pega a lista lá, porra. Pelo Tarcísio, todos Então tá. Então vocês só estão dando notícia, vocês só estão vendo pela visão da imprensa. Que imprensa? É lógico, e os jantares aí. Ah, tem jantares. Você sim. foi no jantar? Eles também vão no jantar. Sim. Eu não. Não é nervoso. É uma notícia. Não, eu sei que é uma E notícia. eu vou te falar o que eles disseram. Vamos aguardar o Jair. Tá bom. Tá bom. Eu tô Primeiro botando- turno, todo mundo contra todo mundo. Então com a faca assim no pescoço do Todo Jair, mundo contra o cara vai ser Todos agora... estão. Ah, que todos estão. Todos estão com a faca no Jair, se você for colocar. Até a família, então. Então, até o Eduardo, tá? Todo o mundo. povo tá com o Bolsonaro. Pronto, Você tá aguarda. certo disso. Mas ninguém É isso. tira Não do- é isso, não é, mas é que é no Bolsonaro, o Eu Brasil é sei. dividido. Eu sei Ou é disso. Lula ou é Bolsonaro. Eu sei Não adianta disso. você inventar outra coisa. Tá bom, mas Então, há existe. quanto tempo os caras estão inventando? Terceira via. A terceira Você via, tá- você tá- um monte foi, É. um monte foi. Sim, tem Não, um monte. sim. Porque na Eu entendo eleição, o seu ponto, porque mas na eleição todo mundo cola no Bolsonaro, porque o povo gosta do Bolsonaro. Como o Lula também tem o cara que o Lula também tem que abençoar. Porque senão ou é Lula ou é Bolsonaro. Tá assim, é dividido, porra. Mas a gente tá Pô, analisando... parece que eles estão em outro país. Não, mas não é que tá em outro país. Tá bom, então beleza. Essa puta conversa, é. Esse é o papo da terceira via. tudo santo. Esse papo foi muito parecido. O Trump... Ai, dureza, né, velho? Gente, vem cá. O ponto aqui é o quê? É vencer a eleição ou mudar o país? A eleição não é pra meio que também mudar o país. Então, assim, não pode começar a pensar em mudar as coisas hoje. Não dá pra começar por aí, sabe? Não dá. Ah, você coloca ali, o cara tá preso, vai fazer o quê? Como é que vai fazer o quê, pô? Você tem um líder. Vai lá. O povo não sabe minimamente o que é, sabe, lealdade. Não, daí depois da eleição, daí a gente vê, talvez te resolva. Cara, por que a gente não pode começar a resolver o Brasil hoje? Por que só pode começar a resolver o Brasil em 1º de janeiro de 2027, se um governador democrático foi eleito? O Grilo achou aqui esse maravilhoso tweet do Olavo. 3 de julho de 2020. Nenhum petista renegou Lula depois do roubo de 3 trilhões. Mas Bolsonaro dá um peido e já 1.000 bolsonaristas o abandonam. Eu não abandono. 2 porros, mas não nega apoio. É assim na cara de todo mundo, tô falando com o Bolsonaro. Na cara de todos nós. Aí eu, terminar o vídeo, fiz uma lista. Talvez vocês discordem, talvez vocês concordem, mas eu vou comentar. Eu coloquei basicamente o que é ser de direita, né, em 2025. Eu me considero bolsonarista, então eu não faço parte desse grupo mais. Mas ser direita, né? Antipetismo como eixo central. É a base. Tem que ser de petista. Em primeiro lugar. Só a direita é antipetista. É o centro, né? Não é uma proposta propositiva. É o que você não é. É reativo. Depois. O anticomunismo genérico e vazio. Não, como isso aqui. E é um papo que assim, mas anticomunismo no quê, cara? Tá falando do quê mesmo? Me diz aí. Não, Lula é comunista, tá? Comunista pelo quê mesmo? O que é que o Lula tá falando do comunismo? Entregar o Brasil na mão da Faria Lima? Colocar o Galípolo no Banco Central? Porque os liberais, né, os supernados da direita, falando que o Galípolo ia cortar juros na canetada, né? E o juro tá em 15% já. Baita comunista esse Lula, né? Apega a narrativas simplistas. O mal absoluto é o PT. É só isso para o Brasil? Tirou o PT, resolve? Tirou o PT, resolve. Desconhecimento de economia real. Um discurso liberal vazio. E até já coloquei um na sequência, né? Que é a contradição. Defende lá o Estado mínimo, o Estado gastador, e aí depois reclama que a China, o BTG e a JBS estão comprando o Brasil. Aí eu falo, mas tu não mandou desfazer do Estado? Não, mas tinha que desfazer o Estado para quem? Pro Luciano Hang, né? Ah, mas o Luciano Hang nem queria comprar. Desconexão com pautas sociais. A direita cada vez mais distante disso. E o pessoal não quer enxergar, mas tudo bem.
Ausência de um projeto nacional, não tem plano nenhum, absolutamente nenhum. Não querer lacrar, ou desculpa, não ser a favor de lacração nas escolas, isso não é um projeto, isso é só o que você não quer fazer. Mas como é que você vai resolver o problema da educação no Brasil? O que você vai fazer? Como você vai fazer com que as crianças respeitem os professores? Como você vai fazer com que os professores queiram, sei lá, se reciclar? Como você vai garantir que os professores vão estar na sala de aula, dando aula? O que você vai fazer em relação às ementas? Você vai continuar como estava desde sempre? Você vai colocar coisas novas? Vai trazer lá a inteligência artificial para a escola? Ela não é uma realidade no mundo, mas tem... Como é que você vai fazer o que na educação? Vai fazer o que na infraestrutura? Vai fazer o que na economia? Vai fazer o que na segurança pública? Não tem projeto. Tem uma obsessão com lacrar com a esquerda. Ter engajamento como critério de um bom político. Se tem engajamento, se tem views, pô, baita de um político. Não é por entregas, né? Aí depois eu coloco uso excessivo das redes sociais em vez de trabalho político real. Muito vídeo. Mas e aí? Tá fazendo no quê? O quê? Engolir oportunistas em nome de derrotar a esquerda. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Também de união. Não pode falar dele. Silêncio seletivo sobre escândalos de aliados. Aí não falta exemplo, né? Meu Deus do céu. Quando é para usar de criatividade quanto à Revista Oeste, todo mundo fica desesperado. Mas na hora do depoimento forjado, aí não, mas o grande procurador não pode falar dele. Dificuldades de lidar com críticas internas, não pode falar nada, porque é momento de união, que vai dividir a direita. Desconhecimento da história nacional, até só de desprezo também ir atrás para entender, todo mundo sabe de tudo. Desprezo por formação técnica, intelectual. Todo mundo vende curso, ninguém lê livro nenhum. Eu leio um livro só e já dá um curso. Lê um livro, deu um curso. Falta de um plano real de ação. Eu perguntar, mas e qual o plano? Guerra cultural sem investimento em cultura. Ausência total de hierarquia. Quer um exemplo ótimo? Eleição em 2024. Botar na Câmara no Zé Trovão. E aí, irmão? Tá apoiando o Marçal? Mas Bolsonaro não. Bolsonaro é Bolsonaro, eu sou eu. O Zé Trovão que acabou de chegar. Ele que manda nele. Ele é independentão. E por fim, né? Ser direita é ser desleal com o Bolsonaro. Eu não sou direita. Por isso que eu tô reclamando da direita. Sou bolsonarista só. Sou apenas um bolsonarista. Mas pare e pense aí sobre isso. Peguei ali os piores pontos que tem, obviamente, da direita, né? Não vai ter ninguém com todas essas características, mas eu garanto que você consegue enxergar alguma dessas coisas. São diversos problemas aí que foram se acumulando ao longo dos anos. E eu acho que só derrubar o PT no final do dia não mudou muita coisa. Olha o Centrão. Não é de esquerda. O Centrão não tem militância. Não tem militância da esquerda. Não tem militância da direita. Mas manda e desmanda. Controla todo o sistema jurídico brasileiro, as autarquias no Brasil. Dialoga com o grande empresariado brasileiro. Está sempre no Grupo Esfera, no LID, tudo mais. O Centrão tem organização, tem hierarquia. O PT também tem. O PT tem a sua força dentro da esquerda. Esse papo aí de agir por si mesmo. E aí, às vezes, até usar uns argumentos safados, que assim, não, meu único líder é Deus. Cara, não é assim que funcionam as coisas, velho. Na política existe liderança, existe hierarquia. Tem que, às vezes, olhar a situação. Tem que ter um pouco mais de lealdade. E a gente chegou nesse cenário que a gente tá aí hoje. Aquela coisa, né? A gente tem um problema urgente para hoje. Beleza, tem que lidar com esse problema para hoje. Mas a gente não pode esquecer do médio prazo. A gente não pode esquecer do longo prazo. Esse movimento aí chamado direita que tem hoje, ele começou em 2013. Lá no 20 centavos. Já foram 12 anos. 2019, que Bolsonaro já é presidente, a coisa estava mais organizada, para hoje, já são 6 anos. 6 anos. De 2019 para cá. E aí? O que é que a gente fez nesses 6 anos? A gente avançou muito? Porque tem horas que eu acho que a gente tá regredindo no tempo. Quando fala do Moro, né? Você, Moro podia estar no Senado. Ou como outro falou outro dia, independente de quem está certo, acaba. Independente da verdade. Eu falei, cara, assim, a gente tá abandonando a luta pela verdade. A direita que chegou onde chegou, né? Desmentindo o que saiu na imprensa, não ficando restrita a manchete narrativa. O que é que tá acontecendo, cara, com esse país? Eu acredito demais no projeto do Jair.
acredito muito no Eduardo também. Eu espero aí que independente de qualquer coisa, independente se a gente saia vitorioso ou não, eu espero que a coisa, sabe, puxem um freio de arrumação e falem assim, ó, é melhor ter um grupo coeso e a gente indo de forma coesa, dia sim, dia também, com aquele aliado que você nunca questiona se ele realmente é teu aliado, que ele não deixa margem para dúvida se ele é teu aliado. Ninguém nunca questionou se o Eduardo é aliado do Jair. Ninguém nunca questionou se o Carlos é aliado do pai, né? Por quê? Não é só porque é filho? Ou será que tem atitude além de palavras? Então assim, e indo devagarzinho. Um grupo realmente coeso, organizado, como é a direita em outros países, como funciona partidos em outros países, só no Brasil. E uma coisa que acho que também ficou clara, para a gente encerrar o vídeo, depois de tudo, é que realmente Bolsonaro era a única pessoa que conseguia manter toda essa bolha minimamente unida. Era só Bolsonaro que conseguia minimamente manter o Valdemar minimamente quieto, o Duda Lima minimamente quieto, a turma do Centrão minimamente quieta, os liberais minimamente quietos, os liberais do Partido Novo, as mídias de direita minimamente calmas e alinhadas. A partir do momento que você silencia Bolsonaro, olha o que está acontecendo, né? Todo mundo agora já está dando por certo que é o momento de passar a rasteira e tomar o poder. Não estavam mentindo, né? Quando falou que Bolsonaro é que mantinha tudo isso de pé. Tá tudo desmoronando sem o Jair. Ah, meu Deus, viu? Aquela coisa, o Brasil não merece esse homem, mas não merece porque não merece mesmo, assim, não é digno do esforço que esse cara fez e ainda segue fazendo. Mas vamos observar, né, os próximos capítulos. Vamos ver como é que vai ser os governos democráticos. Eu acho que essa história do futebol de ontem vai pegar tão mal que o Tarcísio vai ter que se defender, né, óbvio, porque aí pra isso ele vai abrir a boca. Mas boa sorte aí pra vocês todos. Siga aí, projeto Jair Bolsonaro. Se não for o Jair, o Eduardo, porque não consigo enxergar em nenhum outro, sabe? Nenhum caminho aí que minimamente vai querer incomodar os donos do poder no Brasil. Isso não é pra incomodar, é pra continuar como tá. Então vai lá, velho. Faz da campanha aí. Vocês são poderosos, vocês são ricos, você tem um centrão. Eu jamais vou pregar voto nulo, jamais vou pregar votar no Lula. Mas vai lá, toca o barco aí de vocês. Constrói aí. Vou seguir aqui dando destaque, né? Prefiro dar destaque ao Eduardo, Jair, Felipe Barros, a turma realmente sim, né, mais à direita nesse Brasil, os radicais. Prefiro ficar dando cobertura do que os radicais andam aprontando e fazendo. Vou mandar os vídeos que eu dei play lá no Telegram, o vídeo completo do Emílio. E reflita sobre o Brasil, reflita que direita você quer construir, reflita aí sobre o papo de dividir, está dividindo a direita, dividindo a direita. Cadê a turma da União da Direita? Tá aí, hein, tá enfiando o Jair na cadeia, aos olhos de todos. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, passa no meu canal. Tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro aqui em cima. kimpaim.com, sem BR. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Vejo vocês amanhã. Valeu, meus amigos. Fui!